Olá, eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para todos nós, imagino eu que não haja exceção nesse caso, o orgasmo que o sexo oposto experimenta é uma das coisas mais misteriosas da nossa vida. Se você é homem, aposto que você fica imaginando como é o orgasmo da mulher. Assim como as mulheres devem ficar imaginando qual é a sensação do orgasmo masculino. Mas para falar a verdade, os orgasmos ainda são um mistério até para a ciência. Tudo bem que a gente sabe que é o pico da excitação sexual, porém, no geral, a gente sabe pouquíssimas coisas sobre os orgasmos. Já surgiram dezenas de teorias malucas sobre o ápice sexual, mas no século passado, estudos mostraram que todas elas estavam verdadeiramente erradas. E o entendimento sobre o tema mudou completamente. Por exemplo, durante muito tempo, a ciência achou que fosse normal que muitas mulheres nunca tivessem tido orgasmos. Atualmente, depois de muita pesquisa e estudo, a ciência concorda que não, isso não é normal. E que toda pessoa deve procurar descobrir o próprio prazer. Afinal, sempre foi ensinado para as mulheres que o desejo sexual feminino é algo ruim ou perigoso, além de ser mal visto pela sociedade. Mas isso é assunto para outra ocasião e para outro vídeo. No vídeo de hoje, eu vou tentar contar para vocês as características do orgasmo feminino e masculino e qual a diferença entre os dois. Porém, antes de adentrar o assunto, vamos entender melhor o que é o orgasmo de modo geral. Como eu disse anteriormente, orgasmo é o ápice sexual. Porém, eles podem ser definidos de diferentes maneiras, ao menos de acordo com a ciência. Os médicos, por exemplo, usam as alterações fisiológicas do corpo como base para uma definição, enquanto os psicólogos e profissionais de saúde mental usam as alterações emocionais e cognitivas. Portanto, olha só, não existe uma explicação única para o orgasmo. E por mais louco que pareça, o orgasmo, tanto para homens quanto para mulheres, é muito parecido. E a ciência sabe disso desde o final da década de 60, quando dois estudos realizados pela Escola de Medicina da Universidade de Minnesota mediram a intensidade, frequência e duração das contrações da musculatura pélvica de homens e também de mulheres durante a masturbação. E acreditem, basicamente não houve diferença no padrão dessas contrações entre homens e mulheres. Os resultados mostraram que o orgasmo começa com uma série de 6 a 15 contrações regulares de alta intensidade que ocorrem em cerca de 20 a 30 segundos. Existem diferenças individuais, mas veja bem, individuais. Isso não quer dizer que haja diferenças de gênero no que ocorre após essa série de contrações regulares. Para alguns homens e mulheres, essas contrações regulares são a experiência orgástica primária. Esses orgasmos do tipo 1 são os mais frequentes. Outros homens e mulheres, no entanto, podem continuar a sentir contrações irregulares por mais 30 a 90 segundos, os chamados orgasmos tipo 2. Os pesquisadores conseguiram duas importantes conclusões no estudo. Uma é que as diferenças individuais eram confiáveis. As pessoas que tiveram orgasmos do tipo 1 em uma ocasião eram mais propensas a ter orgasmos do tipo 1 em ocasiões subsequentes, da mesma forma para as pessoas que tinham tipo 2. A outra conclusão importante é que não apenas não houve diferenças de gênero, mas os mesmos tipos de diferenças individuais ocorreram em homens e também mulheres. Portanto, embora possa haver necessidades, expectativas e comportamentos diferentes entre homens e mulheres que levam ao orgasmo, a experiência orgástica é quase idêntica em ambos os sexos. E não foi apenas esse estudo que concluiu que os orgasmos femininos e masculinos são semelhantes. Na verdade, há muitos outros que confirmam essa afirmação. Um deles foi feito na Universidade de Stanford, em 1994.
No caso, os cientistas também não encontraram diferenças significativas de gênero nos aumentos observados na frequência cardíaca, pressão arterial, ocitocina e contrações durante o orgasmo. Outra pesquisa feita em 1977 por pesquisadores de Oregon não encontrou diferenças nos tipos de palavras usadas por estudantes universitários masculinos e femininos para descrever aí as suas experiências de orgasmo. E essa semelhança pode ser facilmente explicada. As vias neuromotoras para as contrações orgásticas são semelhantes em homens e mulheres e em todos os mamíferos. Outra explicação é que durante o primeiro trimestre de desenvolvimento fetal, em todos os mamíferos, não há diferenças de gênero na genitália. Só no terceiro mês que os fetos do sexo masculino começam a produzir mais testosterona, o que sinaliza seus genes para começar a criar as estruturas dos órgãos genitais masculinos. Vale lembrar que todos esses estudos indicam que o orgasmo feminino e masculino são semelhantes. E isso não quer dizer que são idênticos. Então, quais são as diferenças? Elas existem. E eu vou tentar contar o máximo de detalhes dessas diferenças para vocês aqui hoje. Uma das mais claras está no período refratário. Segundo especialistas, são 4 estágios da relação sexual: a excitação inicial, seguido pelo platô, orgasmo e resolução. Durante o estágio de resolução, que acontece no pós-orgasmo, os homens experimentam o que é conhecido como um período refratário, durante o qual outro orgasmo é fisicamente impossível. O período refratário pode durar de alguns minutos a horas, mas em alguns casos pode durar até dias. As mulheres, por outro lado, praticamente não têm período refratário. Elas são capazes de atingir o clímax novamente quase que imediatamente. E quando falamos nas diferenças dos orgasmos femininos e masculinos, claro que a maioria das pessoas pensam na duração do clímax. Até porque todo mundo sabe que o orgasmo das mulheres é muito mais longo do que o dos homens. Para vocês terem uma ideia, a média das mulheres é cerca de 20 segundos. Mas lembrando que isso é uma média, pois em alguns casos o orgasmo pode durar até mais tempo. Já em relação aos homens, esse tempo cai pela metade. O orgasmo masculino dura de 3 a 10 segundos. Além disso, há também uma grande diferença no propósito de cada orgasmo. Do ponto de vista evolutivo e anatômico, é fácil entender por que os homens têm orgasmos. Isso faz parte do processo que ajuda o fluido cheio de espermatozoides a chegar ao útero e fertilizar os óvulos que possam estar esperando. Ou seja, o propósito do orgasmo masculino é reproduzir. Já o das mulheres, as coisas são menos claras para a ciência. Ao que tudo indica, não há evidências sólidas suficientes para provar que o orgasmo feminino tem um propósito biológico. Para alguns estudiosos, o propósito do clímax das mulheres pode ser simplesmente semelhante ao propósito dos mamilos dos homens. Eles não têm nenhuma função biológica. Mas vale frisar que estamos aqui falando do ponto de vista evolutivo e anatômico, e isso não quer dizer que os orgasmos femininos são inúteis. Afinal, as relações sexuais devem ser prazerosas tanto para os homens quanto para as mulheres. Outra grande diferença entre os orgasmos é a ejaculação. Como eu acabei de citar, o homem ejacula para se reproduzir, enquanto as mulheres não ejaculam, certo? Errado. É raro acontecer de uma mulher ejacular, mas acreditem, acontece, mesmo que de uma maneira completamente diferente dos homens. Estudos já apontaram que cerca de 10 a 55% das mulheres expelem um fluido durante o sexo. Outras mulheres podem experimentar o que acham ser ejaculação, mas pode, na verdade, ser um tipo de incontinência. Mas afinal, o que é a ejaculação feminina? Diferente do que muita gente acha, aquilo não é xixi,
mas um líquido liberado por duas glândulas quando há intensa contração das paredes da vagina e dos músculos perineais. Esse líquido pode acabar se misturando com algum resquício de urina presente na uretra, o que faz muita gente achar que é xixi, mas não é. Mas talvez a maior diferença entre o orgasmo feminino e o masculino seja a dificuldade para chegar lá. Estudos já apontaram que mulheres de todas as orientações sexuais relataram ter maior probabilidade de chegar ao clímax se houver preliminares na relação. Em outras palavras, a vagina não é necessariamente o único alvo para fazer uma mulher ter um orgasmo. Na verdade, na maioria dos casos, as mulheres só chegam lá quando certas partes do corpo são estimuladas, principalmente o clitóris. Este órgão possui milhares de terminações nervosas sensíveis que ajudam a produzir as intensas sensações de excitação e clímax. O problema é que nem todo mundo sabe disso. Uma boa parcela das pessoas acha que é a estimulação vaginal que fará a mulher chegar lá. E alguns deles não sabem nem onde fica o clitóris, ou mesmo como, digamos assim, manuseá-los. De forma resumida, no geral, o caminho para o homem chegar ao orgasmo é muito mais fácil do que o da mulher, considerando que há uma grande porcentagem de mulheres que nunca chegaram lá e não sabem qual é a sensação de ter um orgasmo. Eu espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor, mas se houver alguma pergunta sobre o tema, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida possa ser a próxima pauta do canal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!